Olá, pessoal. Olá, Dani. Olá, gente. Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse evento especial em comemoração aos 10 anos do site Endoscopia Terapêutica, que foi aquele projeto que começou com a conversa entre amigos, né? E hoje se tornou o maior site em endoscopia diagnóstica e terapêutica do nosso país. Então, a gente ouve feedback de muita gente nos eventos, falando como é legal, como ajuda, né, nas rotinas diárias, como é uma fonte de atualização constante e como isso tem até salvo alguns colegas ali na hora do aperto, né? Porque o ritmo das mudanças é muito dinâmico e é uma forma de todo mundo se manter bem atualizado. Mas a gente sabe que o site é grande, que tem muito acesso, mas acho que a gente consegue mostrar isso com números de forma um pouquinho mais objetiva. Ivan, mostra pra gente aí alguns números reais pra gente conhecer. Isso, Daniel. O site realmente ele tomou uma proporção muito grande. Hoje é a maior base de dados em endoscopia em língua portuguesa e o maior site de endoscopia da América Latina. E eu vou mostrar alguns números para vocês entenderem, né, como ficou legal e como as pessoas estão utilizando o nosso site. Nós temos, por ano, mais de 592 mil usuários diferentes, levando a mais de 1 milhão de visualizações de página. Então, nosso tráfego é muito grande, mesmo sendo um site extremamente nichado. A gente fala de endoscopia e um pouco de gastroenterologia. Então, a média de usuários por dia é maior do que 2 mil. Então, por mês, nós temos entre 40 a 60 mil usuários diferentes dentro do nosso site. Quando a gente faz uma avaliação da distribuição geográfica, claro que no Brasil é o local que mais acessa o nosso site, mas nós temos acessos de todos os países da América Latina, exceto o Suriname, até uma coisa que eu tenho um pouco de curiosidade. Se existe endoscopia lá no Suriname, mas todos os outros países da América Latina acessam o nosso site, e no mundo a gente tem acessos de diferentes lugares, e destacando os países que falam português, como Moçambique, Angola e principalmente Portugal, que acessam também bastante o nosso site. E quando a gente avalia o comportamento, dá para notar que até de 18 a 44 anos é o maior número de usuários, sendo que a faixa etária de 25 a 34 é o público que mais acessa o nosso site. E outra coisa legal também é o horário que as pessoas acessam o nosso site. Observando o gráfico ali do lado esquerdo da tela, dá para ver que o maior número de acessos ocorre entre as 8 da manhã e as 8 da noite, que é o período comercial, com pico de utilização sendo das 8 da manhã às 11 da manhã e das 2 da tarde até as 4 da tarde, que é exatamente o momento onde as pessoas estão trabalhando. Então, o site é um local de referência para as pessoas durante o seu trabalho. Tem alguma dúvida, vão lá e checam alguma informação dentro do site. O que é muito legal, né? Esse é o nosso... saber que é uma referência, que isso impacta diretamente no trabalho dos endoscopistas e beneficia os pacientes, é bem gratificante. Quem nunca deu uma olhadinha numa classificação ali entre um laudo e outro, né? Joga ali e tal, fica dando uma olhada. Com certeza. E realmente, Ivan, os números são bem impactantes. E uma outra coisa que a gente tem reparado é que os temas mais rotineiros, né, do dia a dia, né, as dores do dia a dia do endoscopista, são os temas mais acessados também ao longo desses últimos anos. Isso também reforça esse conceito que o site funciona como um guia para a rotina diária dos médicos. E não só isso, Dani, mas também a gente sempre, né, priorizou esses assuntos mais básicos, inclusive. E a gente começou daí a falar alguns assuntos que não tinha a ver com endoscopia em si, né? Mas que a gente... E os colegas pediam, né? Eles querem mais sobre H. pylori, alguma coisa lá sobre o refluxo. Exato, eles queriam. Eosinofílica, celíaca. Isso. Aí a gente começou, tá fazendo muito sentido isso daqui. Foi por isso que a gente resolveu criar um segundo portal, né? Que é o Gastropedia, né? Quem não conhece, checa lá, é excelente. E aí a gente começou a chamar os grandes especialistas também, cada um no seu tema. Então a gente tem a especialista que só escreve de pâncreas, de fígado, de doença inflamatória intestinal, chamamos cirurgiões, né? Então compusemos um time ali de grandes experts também para fazer esse segundo portal. Poxa, bem legal, viu, Bruno? Mas a gente sabe que essa jornada que está sendo contada aqui de forma bonitinha não foi exatamente, né, uma jornada numa estrada pavimentada, nem tudo foram flores, né? O site rodou em estrada de chão aí durante um tempo e os desafios foram inúmeros aí ao longo do tempo. E eu lembro de uma ocasião em que foi, inclusive, cogitado o encerramento do projeto. Alguém quer comentar um pouquinho sobre esse período?
Não, verdade, assim, a gente sabe que fora que todo médico tem, que é a falta de tempo, né, para se dedicar, assim, isso a gente ainda continua nessa situação. Inclusive quem frequentava ali da meia-noite às 6 sou eu ali. Os editores são depois da meia-noite. E a gente teve também, fora essa parte, né, do nosso dia a dia, assim, desafios até do ponto de vista de tecnologia ou de conhecimento tecnológico. A gente não sabia mexer, né? A gente teve que aprender a mexer em WordPress, que é a plataforma de administração. Curso de SEO. Como é que faz indexação, como é que melhora ali, como é que fica mais bonito, né, graficamente. Tinha que mexer com um pouquinho de programação para conseguir falar com a pessoa que desenvolve o site, web design, depois as mesmas coisas com redes sociais. Então são vários conhecimentos que a gente não tem na nossa formação como médico, e isso começou a virar um projeto cada vez mais profissional, que a gente queria também fazer cada vez melhor, porque até a exigência começava a ficar, né, maior, e a gente não estava mais dando conta, né? Precisava realmente de ajuda, de contratar a gente, né? E a gente não tinha condições, porque sempre foi tudo financiado pelos membros, né? Vocês lembram bem, a gente criou até um centro de estudos, algumas pessoas perguntam às vezes o que era o SEAD, ainda existe, né, esse centro de estudos, onde a gente pagava a mensalidade todo mês, né? Boleto. O Ivan, o nosso financeiro mandava os boletos. Mandava os boletos pra gente. Pagava todo mês. Todo mês, e com isso a gente manteve, né? Porque a gente queria, assim, a gente estudou algumas vezes, será que a gente cobra acesso pelo site? Como é que a gente pode, talvez, rentabilizar alguma coisa? A gente nunca quis, essa ideia nunca foi agradável pra gente, porque a gente fez um projeto para ser aberto, né? Que nasceu para isso, né? E tentamos mais patrocínio, tentamos outras coisas, mas a coisa não engrenava, né? E até o momento que a gente falou, que tal a gente começar a fazer curso, né? Principalmente depois da pandemia, quando isso começou a virar uma coisa mais acessível e uma necessidade até mesmo de atualização à distância, né? E a gente foi na garra e na coragem, sem muito recurso, e tentamos, né? Tentamos, e eu acho que deu certo. Essa ideia, pelo menos inicial, de começar a fazer curso é o que nos manteve aí. E o primeiro curso foi feito mesmo, como você falou, na garra, né? E foi o que salvou o projeto. A gente financiou do próprio bolso o primeiro curso, fizemos tudo no conhecimento que a gente tinha naquela época, né? A gente depois estudou muito para fazer os próximos cursos, mas aquele primeiro a gente fez do jeito que a gente achava. A gente inventou a roda da nossa maneira naquela época. Isso acabou salvando o projeto, porque as pessoas acreditaram no nosso curso, as pessoas, né, eles nos ajudaram, deram esse voto de confiança, e com o valor do curso a gente conseguiu investir, fazer mais um site e manter esse projeto aí gratuito, com acesso liberado, para todo mundo continuar utilizando. E aí isso daí, foi a semente de ter nascido a nossa escola, né, que é a Engastro. Na verdade, a Engastro, às vezes também pergunto pra gente o que é a escola de cursos, né, então a gente tem as duas entidades, que é o site e a escola de curso, que é a Engastro. Acho que o processo também que a gente estava vivendo era pandemia, né, todo mundo, reclusão social e tal, acho que isso acelerou um pouquinho a entrada disso daí, então a gente aí não tinha nada para fazer, aí começaram a surgir, né, esses cursos online e tal, e daí a gente pensou, né, rapaz, acho que vai fazer sentido a gente começar a ter esse tipo de curso também, né? A gente mexia no digital, né, talvez uns pioneiros aí, né, e a gente tinha esse hábito de estudar online, a gente participa de congressos, organiza congressos, mas não existia até isso, né, e também naquele momento eu acho que se tivesse antes, talvez não fazeria sentido, porque o nosso público, os médicos, também não estava treinado, e eu acho que todo mundo teve um treinamento intensivo durante a pandemia, né, todo mundo começou a acompanhar a live, aprender a mexer em Zoom, até aqueles colegas que têm mais dificuldade do ponto de vista tecnológico foram obrigados a aprender e aprenderam, e hoje em dia gostam, né? Tem alguns que... E isso se tornou a principal forma de atualização médica, né? Os cursos hoje em dia realmente são um formato onde você consegue assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Revolucionou, né? Mudou até a forma de a gente, assim, porque o congresso, você fica com aquela... Você não consegue nem reter, né? O Bruno tem um post bem legal sobre no site de retenção de conhecimento, né? É verdade. E quando surge a necessidade, porque se daqui 2 meses você tem um caso, aí você quer estudar aquele assunto, né? E aí que você vai atrás. Então você fica uma coisa proativa, né? Quando você tem a tua demanda, você vai atrás do conhecimento, que é uma inversão. Acho que ficou bem legal essa parte. Bom,
Mas vamos para nossa live aí. Olha, e assim, vamos vamos deixar essas dificuldades, esses perrengues aí do passado para trás e vamos mostrar os sucessos do nosso portal. Então, a gente vai resgatar, vai discutir, vai comentar agora sobre os 5 posts mais acessados, os top quality, os top 5 do Endoscopia Terapêutica aí durante toda a sua história. Bruno, eu sei que você fez a seleção desses posts, mostra aí pra gente. A seleção, mas a seleção foi bem honesta aqui, né? Vai acontecer depois do top de 5 segundos. Exatamente, num top de 5 segundos. Vamos lá. Então o que a gente fez foi, eu selecionei aqui, entrei, né, no WordPress, no nosso site, e classifiquei os posts mais acessados, né? Então vamos lá, no 5º lugar, na 5ª posição, esse post, até um abraço aí pro Breno, né? O colega nosso Breno escreveu o post de lesões SES serrilhadas, né? E a Daniela vai fazer um resuminho aí sobre lesões SES serrilhadas. Olha, esse post é bem legal. Lesão serrilhada é um assunto, né? Um tema que chama a atenção de todo mundo, né? Dos colegas que trabalham aí na rotina com colonoscopia. E esse post foi realmente bastante acessado porque traz... Ele saiu, salvo engano, logo depois da mudança da nomenclatura, que as lesões serrilhadas eram chamadas de adenomas serrilhados no passado. E aí houve uma mudança de terminologia para a lesão céssio-serrilhada. E isso tudo aconteceu porque essas lesões, né, com componente serrilhado, elas seguem uma via de desenvolvimento um pouquinho diferente do adenoma tradicional. Então, geneticamente, eles têm origens um pouco distintas e eles têm uma evolução muito mais rápida do que a do adenoma, né, que a gente estuda, que vai ali até 10, 15 anos, né, para uma lesão degenerar e malignizar. O serrilhado não, ele é um pouquinho mais esperto aí nesse sentido. E a gente tem 2 situações. A gente tem a via BRAF e a via Carras. Lesões de cólon direito normalmente seguem essa via aí de cima, a via BRAF, com hipermetilação, com silenciamento de alguns genes e com instabilidade de microsatélite no fim, né? Quando essas lesões já começam a agregar displasia e câncer. E as lesões de cólon esquerdo, elas seguem aí a via Carras, que é uma via que no final vai ter como evento, né, final, mutação do P53. Tem aí algumas imagens. Então, cólon direito normalmente segue essa via da hipermetilação, são lesões mais planas, aquelas tradicionalmente recobertas por muco, né, discretinhas, né, uma lesão bem sutil ali da mucosa e que se o cólon não estiver bem preparado pode passar batido. Então, ficar bem atento a depósitos de muco, mudanças sutis no relevo do cólon direito. E os serrilhados, né, de reto e cólon esquerdo, normalmente eles têm mais relevo. Isso aí é um serrilhado multirecidivado, mas era um adenoma serrilhado tradicional. Normalmente eles têm um componente elevado, um componente mais polipóide, né? E, bom, como que a gente faz o diagnóstico? Aquela lesãozinha sutil que está lá recoberta por muco, mais plana, e tem essa característica aí, que é a chamada cripta do tipo 2O. A gente tem naquele desenho ali embaixo a cripta tipo 2, né? Aquela estreladinha, bonitinha. A 2O é realmente assim, redondinha, né? Como se fosse a letra O. E isso tem uma especificidade bem alta, né? De 97% para o diagnóstico. E a gente está vendo a imagem assim, magnificada, bem bonita, mas a gente consegue ver essa cripta 2O com um aparelho de luz branca convencional. Limpou a lesão, fez uma cromoscopia, você consegue fazer esse diagnóstico. Dani, o ácido acético ajuda bastante. Exatamente, também, né? bem lembrado, Bruno. O ácido acético ajuda bastante. Porque ajuda a mitigar aquele efeito do muco mesmo da mucosa e você destaca os aspectos da microarquitetura da superfície. Só olhando a sensibilidade, nem todas as lesões vão apresentar o tipo 2O, mas quando tem, a especificidade é muito alta, né? É quase uma certeza. Né? E qual a importância de serrilhado? Pela dificuldade diagnóstica, né? Não é aquela lesão com componente elevado evidente, né? Elas são lesões mais sutis e acredita-se que elas são as responsáveis aí pelo malfadado câncer de intervalo, principalmente no colo direito. E o manejo endoscópico, por se tratarem de lesões planas, a maior parte com crescimento lateral, é um pouquinho diferente do pólipo convencional também. Elas têm um segmento específico, acho que a gente vai falar disso depois, dando spoiler, mas dependendo do tamanho da localização,
A gente tem diferentes formas de você manejar o segmento desses pacientes. E essas lesões serrilhadas, elas têm uma evolução mais rápida do que Sim, o adenoma, do que o adenoma Elas convencional. evoluem pra O adenoma é câncer mais lento. em menor tempo. Elas evoluem para câncer em menor tempo. São mais difíceis de achar Já, e mais rápidas Sim, para virar mais câncer. rápidas. Então, são... Biologicamente, É a elas rasteira são no mais coronavírus. agressivas, então são danadinhas. Muito bem. E o quarto lugar? Em quarto lugar. Quarto lugar. Em quarto lugar, então, foi o post do Guilherme Salnit sobre Olha ingestão de só. corpo estranho. Esse post aqui Esse foi em clássico. 2015, olha, Um nos clássico, primeiros, é. mas ele continua bem atualizado, tava, né, revisando ele tema ali. do dia a dia. O tema do dia a dia, eu acho que muita gente também quer dar uma olhadinha antes ali, né? Chamaram no Opa. telefone. Mas será que eu Pô, preciso ir? será Será que eu que eu preciso? preciso ir? Posso marcar Será para que é amanhã? urgência? Será que é? O que eu vou falar para Sempre bom pediatra dar uma olhadinha ou pro antes, né? plantonista? Então, esse post realmente tem bastante acesso. E tem assim a introdução ali, faz uma introdução geral sobre o poço, a situação clínica, né? Mas que isso todo mundo aqui já sabe. E a gente vai chamar a atenção em duas coisas aqui bem interessantes, que é do diagnóstico, o diagnóstico radiológico, né? De como conduzir, até orientar no telefone o colega que está lá. E depois nós vamos fazer um fluxogramazinho para explicar para vocês a conduta conforme principalmente o tipo de objeto. Vamos, mostra para gente aí do Isso, é diagnóstico. importante saber que radiografia simples é um excelente método diagnóstico no corpo estranho. Né? Mas ele também tem um ponto fraco, que são metais muito finos, madeira, plástico, vidro, ossos, né? Tanto peixe quanto frango, se não forem muito grandes, eles dificilmente são visualizados no raio-x. Então tem um falso negativo aí de até 90%. Então, nesses casos, nem vale a pena pedir a radiografia. Você vai tomar conduta mais baseada na história e nos sintomas do paciente. Claro que se o paciente estiver mal, algum sinal, por exemplo, uma hiperemia na região cervical, febre, uma história de impactação mais longa, que você pensar na possibilidade de um osso que já esteja complicando, aí vale a pena você considerar uma tomografia. Mas se o paciente estiver assintomático, estiver bem, está tranquilo, nenhum sinal de perfuração, e engoliu um ossinho, um pedaço de plástico que não vai aparecer, a história é suficiente, não precisa tomografar todo mundo. Né? Agora, se for um corpo estranho radiopaco, o raio-x é excelente para vermos onde ficou o corpo estranho, no caso aqui uma moeda, né? Sempre pedir, principalmente em crianças, tórax e abdômen para você saber aonde está. E na dúvida, solicitar também outras incidências, porque algumas vezes a gente pode ser enganado. Nesse caso aqui, por exemplo, uma criança teve uma ingestão de uma moeda há 2 horas, está assintomático. Então dá para observar ali na fossa ilíaca direita, de uma radiografia em pé, a presença do corpo estranho. Dá uma vontade de você falar, não, isso aí já migrou. Essa moeda já foi. Isso aqui já foi. Mas, na verdade, só ingeriu há 2 horas. Pois é, estranho então, isso, né? Quando essa criança fez um raio-x em decúbito dorsal, deu para ver que a moeda subiu. Então, na verdade, ela estava dentro do estômago, mas bem no antro. Você fala, mas será que o estômago chega lá embaixo? Então, vou mostrar aqui um outro caso. Uma criança com ingestão de uma moeda há 3 horas também assintomático, no mesmo lugar lá na fossa ilíaca direita. Mas nesse raio-x deu para ver o estômago tá um pouquinho mais distendido, com um nível hidroaéreo ali, e dá para notar que nas crianças o estômago fica abaixo da cicatriz umbilical. O antro fica bem baixo. E quando fez a radiografia em posição de Trendelenburg, a moeda foi girando, né? Lá, chegou no fundo gástrico. Então, deu uma sacudida, né? Então, pegadinha, né? Lembrar de, na dúvida, fazer outras incidências e, preferencialmente, o raio-x em decúbito dorsal. Né? Então, aqui o que o Ivan está trazendo é o diagnóstico e depois a possibilidade de já ter uma complicação. Então, quando se existe suspeita de perfuração, a tomografia está indicada para você, antes mesmo de intervir, principalmente se for esôfago, né? Eu acho que exatamente. Aí você está tratando, é outro caso, né? E aí, conforme o tipo de objeto, ou seja... E a localização, a gente começa a ter um plano diagnóstico e um plano de tratamento também. Então, o ideal é sempre a gente poder aguardar um tempo de jejum, 6 a 8 horas, como qualquer endoscopia que a gente faz, né? Por quê? Porque não só pelo fato de você ter mais tempo de fazer, mas para poder ter um pouco mais de visibilidade no momento ali, você entra no estômago, está cheio de resíduo, né? Mas alguns casos realmente não dá para esperar, porque tem um risco de complicação iminente e você tem que intervir assim que te chamarem. Então, que a gente está chamando aqui de emergências, né? Então, emergências são aqueles casos de obstrução esofágica completa, que o paciente está com cialorreia, ele não consegue deglutir nem nada. saliva, né? E saliva, tá, né?
sendo ali salivando, então isso você tem que fazer o quanto antes mesmo. Os objetos pontiagudos também impactados no esôfago, por quê? Porque aquilo que a gente falou, dá risco maior de perfuração e uma complicação aí. Bem De perigoso, fazer fístula, né, tracoesofágica, ou até pegar a aorta, enfim, as complicações relacionadas aqui são muito grandes, então intervir o quanto antes. E as baterias também impactadas no esôfago, que fazem um colabo mais ali, o risco de dano químico e de perfuração, ou até extensão da queimadura é grande. Então, nesses casos, você tem que sair para ir fazer o quanto antes. Exatamente, essas são emergências, devem ser tratadas em até 2 horas. E aí vem os outros casos, né, que aquilo que você realmente tem que agir, sim, em até 24 horas, que a gente colocou aqui como urgências. Então, são os objetos pontiagudos também, mas aí que já passaram o esôfago, ou seja, eles estão ali no estômago, você vai entrar para tirar, tem que tirar sim, mas você vai dar um tempo para que aquele alimento saia, que você consiga visualizar aquilo melhor. O ímã tem uma particularidade, né, Ivan? A questão de, principalmente a criança, às vezes engole uma moeda, alguma coisa depois, pode fazer uma fístula. Então, o ímã geralmente se tenta se tirar também o quanto antes, nessas primeiras 24 horas, baterias também pela lesão química. E aqui vem uma característica do tamanho do objeto, né? Se o tamanho é muito grande, ou seja, maior que 2,5 centímetros, ou um comprimento maior que 5, ou seja, esse objeto provavelmente não vai migrar, você vai ter que entrar no estômago para realmente tirar. Você pode aguardar o jejum, mas tem que tirar, né? E tem os casos que você pode ir observando, não significa que você vai definir que essa conduta é só expectante, você não vai fazer endoscopia, mas você pode ir acompanhando esse caso para ver qual é o momento certo, se realmente vai ser uma conduta expectante. São casos que têm alta possibilidade de resolução espontânea. Né? Exato. Mas você não pode dar alta e dizer, não, já passou, passou do estômago, não é questão da situação. O que aconteceu já, assim, comigo, assim, né, dar alta, assim, mas, assim, deixar ir pra casa. Sim, e volta no outro dia cedo. Isso, tá em contato com o paciente, e você tá controlando a situação aí, né? Isso que a gente tá... O paciente ficou orientado em relação a sinais de alarme, assim. Tal, né? E quais são esses casos? Aquele que passou do esôfago, aquilo que a gente tava falando, ou seja, não tá mais impactado, né? Ele tá no estômago, ele pode migrar ou não, né? Que não sejam objetos cortantes, porque a gente sabe que se passar pode ter risco de perfuração até intestinal, depois, uma complicação posterior. E aqueles casos, principalmente de menor de 2,5 centímetros ou menor que 5 centímetros, que a gente sabe que é a tendência de passar o pilório e isso aí ser evacuado mesmo, não impactar lá na válvula ileocecal, né? Uhum. E as moedas, né, Ivan? Faz um comentário geral aí, que eu acho que é uma moedinha que geralmente entra nessa parte. Isso, a moedinha que está no esôfago, né, está impactada. Se a criança estiver assintomática, ou adulto, nem que seja, tudo bem, dá para esperar o jejum. Porém, se tiver com a moeda impactada e tiver com cialorreia, dificuldade de manejar os líquidos, aí a gente deve considerar como obstrução esofágica completa, né? Proteger a via aérea e remover. Outro detalhe que eu acho bacana comentar é sobre os objetos pontiagudos gástricos. Então, você vai lá engolir um prego, né? Isso dá atrito, às vezes, entre o plantonista e o endoscopista. Alfinete em paciente psiquiátrico. Alfinete. O plantonista às vezes vê, mas é pontiagudo. Agora, se você entrar lá para tirar um alfinete do estômago cheio, você não vai encontrar. Você vai ter que proteger a via aérea, então ele vai ser submetido a uma anestesia geral, entubado, e você não vai ter sucesso. Então, o negócio é esperar o jejum. Algumas vezes, esse objeto pontiagudo vai migrar. Se ele migra, na maior parte das vezes vai sair sozinho, mas daí você tem que manter um acompanhamento, né? Um objeto pontiagudo em trânsito, esse você idealmente acompanha no hospital até. Tá. Né? Agora, uma moeda no estômago, você não precisa ir lá. Falou, vamos acompanhar, repete o raio-x em 72 horas, em uma semana. Né? Nos guidelines, dá para guardar, eles recomendam que dá para guardar até 3 a 4 semanas. Não é o que eu costumo fazer. Eu, geralmente, se não sai em uma semana, a probabilidade de sair é baixa. Mas você tem embasamento científico para guardar até 3 a 4 semanas uma moedinha no estômago. Eu acho que isso é o dia a dia, né? Por isso que esse post é tão acessado aí. E vale a pena quem quiser dar mais uma olhadinha lá. Mas vamos agora pro top 3. Vamos lá. Top 3. Terceiro. Então, terceiro mais acessado, um post do Ivan Orso aí. Um clássico, né? Um clássico. Quanto tem? E a dúvida que todo mundo tem. Quanto tempo devo indicar uma nova colonoscopia após uma polipectomia, né? Então, tirou um pólipo, e aí, qual que é o segmento? Isso é uma coisa muito do dia a dia, né? Que a gente tem que checar sempre, porque é bem detalhado, na verdade, dependendo do que você encontra na colonoscopia. Mas antes da gente poder dar uma recomendação de quanto tempo repetir, é importante observar esses critérios de qualidade. Se foi uma colonoscopia que chegou até o seco, né? Se o preparo estava adequado,
se o local onde foi realizado o exame tem uma adequada taxa de detecção de adenomas e se as ressecções realizadas no procedimento anterior foram completas. Se você tiver esses 4 quesitos aí seguros, você vai poder seguir a recomendação, conforme a gente vai falar daqui a pouco. Mas se você não entubou seco, o preparo não estava bom, o intervalo entre as colonoscopias tem que ser reduzido. Então, indo aqui, ó, se a colono for normal, ou você encontrou só aqueles polipinhos hiperplásicos bem pequenininhos, menores do que 10 milímetros no reto e no sigmoide, dá para repetir em 10 anos. Se 1 ou 2 adenomas menores do que 10 milímetros, aqueles polipinhos bem pequenininhos, apareceram no exame, orienta o paciente a fazer em 7 a 10. Se encontrou lesões sésseis serrilhadas, que a gente acabou de ver aqui, que eles têm um comportamento diferente, mais agressivo, diferente, né? Mesmo que menores do que 10 milímetros, né? 1 a 2 lesões, recomenda-se entre 5 também e 10 anos. A minha tendência é ser um pouquinho mais conservador. Eu vou mais pro 5 do que pro 10, né? 10 anos é muito tempo. Eu também tenho medo, principalmente porque eu penso, pode ter passado uma lesão despercebida. Exatamente. Essas lesões são escondidas. A melhor colono, no melhor lugar, com o melhor profissional, não é 100%. Mesmo exame, às vezes eu vou até o colo de novo, eu vou para aspirar, o ar, acho uma lesão na volta. Assim. Exatamente. Então, lesão séssil-serrilhada pega no calcanhar de Aquiles do endoscopista. Agora, se foram identificados 3 a 4 adenomas menores do que 10 milímetros, ou 3 a 4 lesões sésseis serrilhadas menores do que 10 milímetros, ou um pólipo hiperplásico maior do que 1 centímetro, a recomendação é que se realize o controle em 3 a 5 anos. Para entre 5 e 10 adenomas ou lesões sésseis serrilhadas, adenomas ou lesões sésseis maiores do que 10 milímetros, presença de componente viloso ou displasia de alto grau, lesão séssil serrilhada com displasia ou adenoma serrilhado tradicional, aí tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Repetir em 3 anos. Esse paciente deve ter uma genética mais predisposta, precisa dar uma olhada um pouquinho mais. Né? Isso, são muitos pólipos ou comportamento mais agressivo da lesão. E se você encontrou mais do que 10 adenomas, o ideal é repetir em 1 ano, que com certeza deve ter passado algum escondido atrás de uma prega. Proporcionalmente a chance é maior, né? É como se fosse em 2 tempos, né? Você faz você fala, não, limpei um lado, vamos limpar por uma ainda. E a Sociedade Europeia até recomenda nessa situação testagem genética, porque, poxa, mais de 10 adenomas são, né? Pode ter uma polipose atenuada. Exatamente, assim, pode ter uma polipose atenuada, alguma síndrome. Exatamente. E tem algumas indicações para a gente fazer com menos intervalo ainda ano, menor, né? com 6 meses, que são lesões ressecadas em fragmentos, que é o piecemeal, adenoma maior do que 2 centímetros ou lesão séssil-serrilhada maiores do que 2 centímetros, a gente também tem que fazer um controle bem mais rigoroso, bem precoce, com 6 meses. E esse quadrinho aqui resume a história. Todo o rastreamento. Vale a pena imprimir e deixar na gaveta. Isso aí, esse é bom você... A gente vai providenciar. A Dani falou que vai deixar na história. Tá bom. Cobra dela. Compromisso aqui com todo mundo. Vamos mandar no grupo também. No grupo a gente manda essa tabelinha aqui. Vamos fazer isso daí. E agora vamos pro top 2. Vamos lá. Qual o top 2, Bruno? Qual o top 2, Bruno? Vamos lá. O segundo post mais acessado foi o post da classificação de Paris, né? Esse daí foi eu que escrevi. Você quis me boicotar aí, mas foi eu que escrevi. A classificação de Paris? A classificação de Paris? Foi. Poxa, Bruno, autografa o meu artigo que eu imprimi. Isso daí é importante para todo endoscopista aí, né? Como é que a gente classifica essas lesões, né? Então, vamos lá, né? Paris classificou, então, tipo 1, são as lesões protusas, né? Tanto pediculadas como sésseis. O tipo 2 são as lesões planas, né? Então a plano elevada, a plano mesmo e a plano deprimida. E tipo 3 a lesão escavada, tá? Então o post é mais concentrado no cólon, né? Tem essa tabelinha aí que é do professor Cudo, né? De qual a prevalência de cada uma dessas classificações aí no cólon. E vocês vejam que assim, a principal tipo 1, né? A protusa, seguido do tipo 2, a deprimida já é só 4%. Né? Embora ela seja uma lesão que a gente tem muito mais respeito, muito mais importância, eu já vou mostrar por quê. E tipo 3 praticamente não existe no cólon, tá?
E como é que a gente sabe diferenciar entre uma e outra, né? Então, o tipo sessile, né, eles recomendam colocar uma pinça fechada do lado da lesão. A pinça fechada tem mais ou menos 2,5 milímetros, né? Então, se ela for maior que a pinça fechada, ela é um tipo 1S. E se ela for menor do que a pinça fechada, então ela é um tipo plano elevado, né? Que é tipo 2A. Né? Então, o tipo 2B é plano-plano, o tipo 2C já é deprimido. E daí vejam que tem a frase que é do próprio classificação de Paris, né, que ele fala que no intestino grosso, né, o tipo 2C, mesmo aquelas de pequeno diâmetro, geralmente ela tem um estágio mais avançado de neoplasia com maior risco de invasão que os outros tipos. E por quê? Né, então vou mostrar essa tabelinha, né, veja essa tabelinha e vamos dar uma olhada nessa coluna aqui, né, que é tipo 2C. Então no tipo 2C, veja que assim, ó, ela tem uma maior chance mesmo em relação às outras classificações. Né? Então, ó, mesmo as lesões de 6 a 10 milímetros, né, ela já tem 44% de risco de invasão, né, comparado com 1%, 0,2%. Então, é muito maior. A gente tem que ter muita atenção e fazer uma ressecção com maior cuidado dessas lesões, tá? E outra coisa importante também é a evolução dessas lesões deprimidas, né? Como é que é a evolução dessas lesões deprimidas? Então, o tipo 2C, né, ele vai ganhando volume e ele vira um 2C mais 2A, com as bordas meio elevadas, e depois ele vira um 2A mais 2C. Isso é a evolução da própria lesão. Da 2C. Exato, 2C. À medida que ela vai ganhando agressividade, né? Ela vai ganhando componentes elevados. Então, olha uma outra frase super importante desse artigo, né? Como uma regra, o tipo 2A mais 2C, ela tem o pior prognóstico com maior risco de invasão da submucosa do que todos os outros tipos de lesão. Então, quando a gente está falando de uma lesão 2A mais 2C no cólon, a gente está falando de uma lesão que provavelmente está invadindo a submucosa, tá? Então, alguns exemplos aí, né? Um pólipo sessile, né? um S, né? Uma lesão tipo 2A, né? As duas do meio são 2A, embora sejam meio distintas, né? São duas apresentações diferentes da 2A. E o tipo 2C, tá? Então, essa eu fiz questão de pegar uma imagem, né, do próprio artigo do professor Kudo, né, para dizer que não foi o Bruno que classificou errado. Ela é uma 2C, ela não é uma 2A mais 2C, tá? E eu peguei um exemplo aqui do nosso colega Dr. Fábio Cavagutti, né? Uma lesão 2A mais 2C é isso. Essa é feia. É uma coisa feia, tá? Então, por isso que talvez a gente tem que pensar bem se dá 2A e 2C, né? É feia e ela é pequena, né? Porque é uma imagem em retroflexão ali, não é uma lesão grande. Dá para comparar com a espessura do aparelho. Ela é pequena. Por isso que ela já tem maior risco. Né? Então, passo o próximo aí. Ó. Então, aqui muita gente classificaria essa lesão da esquerda como 2A mais 2C, mas não é. Essa é uma falsa depressão que eles chamam. Então, é uma lesão 2A e do lado direito também é uma lesão do tipo 2A, tá? Aqui uma lesão sessile, tá? Acho que não tem muita dúvida. E aqui uma lesão pediculada na direita, né? E essa daqui também dá muita dúvida, né? Muita gente dá 2A mais 2C, mas esse é um típica lesão 2C. Ou seja, não é porque só do lado tem uma discreta elevação que isso vai virar 2A. Eu entendo que tem uma discreta elevação, mas... a gente vê que... Mas é edema. Essa discreta elevação é inflamatória, ela não é... A lesão em si é o que está no meio. A lesão em si é o que está no meio. Exato. E a chave para isso é ficar olhando o padrão de cripta. Olha só, essa imagem mais da direita, ela dá uma dica pra gente. Olha o padrão de cripta fora da lesão. Exatamente. É normal, né? É. Normal. Perfeito. Então era isso. Leitura obrigatória para quem faz polipectomia, mucosectomia e outras ressecções. Classificação de Paris realmente é leitura obrigatória. Veio para... E agora, quem que vocês acham? Que post vocês acham? O tão esperado, campeão, top 1. Eu aposto que todos vocês já viram esse post alguma vez, ou em alguma aula de alguém que usou essas imagens. Na hora de como é que eu vou descrever isso? Vamos lá. Vamos lá, o post campeão. número 1. Eu fui no aplicativo e eu recebo WhatsApp todo dia. Alguém pedindo um help aí, como é que eu faço nessa manda o link, pô, um pouco fácil. Não é fácil vamos não. Lá.
Mostra aí pra gente, Bruno, Então, como é que faz para avaliar a funduplicatura? Vamos lá, é que isso é um grande guia, né? Eu acho que com isso daí a gente consegue avaliar a maioria das funduplicaturas, tá bom? Então, a gente vai ver ela primeiro na visão frontal, né? Que é a imagem da esquerda, né? Ali parece normal, mas é isso que a gente quer mesmo. A gente quer que a funduplicatura, né? A zona de pressão, a tag, né, esteja sobre a zona de pressão da transição esofagástica. Então, não tem nenhum degrau, não tem nenhum desvio de eixo. Na retrovisão, a gente vai ver o braço anterior, né? Depois a gente vai rodar o aparelho e vai ver o braço posterior. Eles têm que estar abraçando o aparelho, né? Uma linha praticamente paralela ali, né? Ou se você quiser fazer uma analogia com uma letra, seria uma letra U, né? Uma letra U ali, né? A funduplicatura tem que ter mais ou menos 2 a 3 centímetros e tem esse aspecto de empilhamento de moedas, né? Então imagina umas 3, 4 moedas ali empilhadas. Essa é a funduplicatura Nissen em 360 graus, tá? A funduplicatura parcial, né, ela já tem um ângulo mais aberto, você vê que não são linhas paralelas, né, ela já faz um V ali, né? E muitos autores descrevem esse formato da letra grega ômega, né? Faz um ômega assim, então é um pouco mais aberta. Eu gosto dessa descrição, porque fica igual um ômega mesmo, de cabeça para baixo. Mesmo, né? E não é que ela está desgarrada, tá? Então existe essa técnica mesmo de fazer uma funduplicatura 270 graus, né? Então, E Bruno, já te atravessando essa de estar parcialmente desgarrado, é difícil de saber, né? é difícil, né? Então Verdade. o ideal é a gente ter um histórico de saber que ele fez um Nissen ou de ter uma endoscopia prévia mostrando, né? Íntegra, né? Documentando ela íntegra. Antes e Exato, depois, né? depois. Porque senão você É fica... complicado. Mas assim, dá pra gente falar nesse caso aqui que ela tá desgarrada. Né? Então, porque tipo, aqui Sumiu, ela sumiu, não tá, não dá nem pra ver. Sim. não tá abraçando ali, Não né? tem forma. A gente vê que tinha alguma... Tem uma manipulação. Um esboço de cirurgia ali, mas... Mas ela não tá envolvendo ali a cárdia, né? Também existe a torcida, né? Então a funduplicatura tem que estar paralela às linhas de demarcação do aparelho, né? Então se ela está fazendo um sentido crânio caudal, né, ela está torcida, né? Geralmente é um erro técnico aí na confecção da válvula. Fazendo a válvula corporal, né? Exato. Uma outra anormalidade que a gente pode encontrar é essa funduplicatura migrada. Então veja, a funduplicatura ela não desgarrou. Né? O que acontece é que a hiatoplastia abriu e a funduplicatura migrou em direção ao tórax. Né? Apesar da gente não gostar de ver essa situação, muitas vezes o paciente tá bem, não está sentindo refluxo, tá bom? E a funduplicatura deslizada, né? Então não é difícil de fazer o diagnóstico da funduplicatura deslizada, embora a gente não veja com frequência nos laudos, tá? Então o que acontece? A funduplicatura tem que estar abraçando a linha Z, né, a transição esofagogástrica. Se ela tiver gastrogástrica, né, se ela tiver abaixo da tag, né, então a gente pode falar que ela está deslizada. Então veja nessa imagem aqui, ó, tem uma esofagite, Los Angeles B, parece uma hernia de hiato, né, tem a zona de constrição está ali embaixo, e quando a gente faz a retrovisão no estômago, a gente vê a funduplicatura intraabdominal. Então, ela está lá, intraabdominal, ela está envolvendo o aparelho, né? Só que tem uma câmara gástrica acima dela, de uns 3 centímetros aí, eu diria. É uma hérnia de hiato por deslizamento acima da... Exato. Ela deslizou por dentro. Por isso que ela chama deslizada. Só que a gente não chama de hérnia de hiato por deslizamento. Chama funduplicatura, funduplicatura deslizada. Fica igual uma ampulheta, né? Um reloginho. Estômago... A gente via muito isso também quando tinha banda gástrica, né? Então, quando deslizava, exatamente. A banda era esse aspecto. Só que em vez de ver a funduplicatura, você via aquela polar da banda. E tem mais uma alteração aqui ainda. Que é a presença ou não de hérnia paraesofágica. Então, teoricamente, o hiato tem que estar bem fechadinho ali com a funduplicatura baixa. Né? Aqui a gente vê a funduplicatura intraabdominal, mas a gente vê um alargamento ali da hiatoplastia, né? Você está vendo bem o pensamento diafragmático ali. E uma parte de tecido, né, do fundo gástrico, então, migrando em direção ao tórax. Né? Então, essa é a clássico exemplo de hérnia paraesofágica.
E Bruno, essas alterações elas podem estar associadas? Você tem Pode, um deslizamento, mais com um hérnia, desgarramento, mais área uma hérnia esofágica. parasicária. Pode ter tudo junto. Tudo junto. E aí, É uma desgraça. aí que ele recebe o link. dúvida, Você mensagem acha pro dessa Bruno. aqui, ó? A gente vai passar o WhatsApp. Aqui, ó, a gente passa. Eu vou colocar nos destaques também o WhatsApp do Bruno. Para esses casos aí. Então é isso aí. Esse post realmente é muito legal. Né? Ele é muito legal mesmo. Não é à toa Brincadeiras à que parte, não é é à o toa mais que é o acessado. top 1, né? Bom, foi muito legal aí a gente revisitar esses top 5, né? Daí a importância da gente ter um portal com conteúdo confiável, atualizado, como a gente tem uma endoscopia terapêutica e o Gastropedia. A gente viu aí os números no início do episódio, né? E isso destaca a importância desse portal aí na rotina dos médicos. E aí, Ivan, o que tá por vir? No próximo episódio vai ter uma coisa muito legal. A gente vai falar de futuro e de como o médico deve estar preparado para isso. Olha, mas antes de terminar, eu queria pedir para todo mundo responder o questionário que a gente vai mandar no grupo. Deixem suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões. Ajudem a gente a manter o site vivo e construir aí soluções legais para todos. E até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, tchau.